Tu te considera uma pessoa que se preocupa demais? Fica imaginando possíveis desfechos das coisas acontecendo, cenas, criando, imaginando situações e mais do que isso, pensando em alternativas, em comportamentos, ações que tu poderia ter para evitar com que essas coisas aconteçam? Se sim, esse vídeo eu gravei pensando em ti. Se tu não me conhece ainda, o meu nome é Tamires, eu sou psicóloga. E se tu te identifica com esse perfil de ficar pensando sobre as coisas no futuro, se preocupando demais, eu imagino que tu não faz isso justamente porque tu quer sentir ansiedade, tu quer sofrer. Não. Talvez tu faça isso porque entende que esse mundo é um mundo perigoso e tenta fazer coisas que possam te proteger, talvez pensando num jeito de se adaptar a essas situações e de se adaptar a um mundo cheio de imprevistos, de coisas que estão fora do nosso controle. E isso pode ser útil em muitos momentos. Mas também eu preciso te alertar de que ficar se preocupando em excesso pode te trazer mais prejuízos do que benefícios. E nesse vídeo eu quero te contar algumas reflexões, pequenas reflexões sobre os prejuízos que essas preocupações podem te trazer e principalmente te contar os motivos pelos quais talvez tu ainda te preocupe demais. O primeiro motivo pode ser que exista uma crença de que se preocupando, talvez tu consiga resolver mais problemas. E isso não necessariamente é uma mentira, isso, porque a preocupação, ela realmente te prepara para algumas situações. O problema está em quando nós passamos a acreditar que sem essa preocupação vai ser difícil resolver os problemas. E também se torna preocupante quando a ideia é encontrar todas as respostas, todos os possíveis desfechos, porque pensar dessa forma te mantém nesse ciclo infinito, acreditando que sem a preocupação não tem como sobreviver. E de novo, até um certo ponto, sim, é saudável se preocupar, mas eu tô falando daquela preocupação em excesso, que não te permite relaxar. E o segundo motivo pode ser porque tu maximize os problemas, maximize a força que esses problemas podem ter e minimiza a tua capacidade de lidar, de enfrentar com esses problemas. Então o problema, ele parece realmente, os problemas no geral, parecem enormes, um monstro terrível que eu não vou me dar conta porque eu sou desse tamanho. Porque talvez o teu senso de autoeficácia, de se sentir capaz de lidar com os problemas, com as dificuldades da vida, esteja muito pequenininho. Mas vamos lá, vamos pensar junto aqui comigo. Será mesmo que tu não conseguiria lidar com esses problemas? Será que a tua força, a tua capacidade não é muito maior do que aquilo que tu tem acreditado? Olha para trás. Olha os problemas que já aconteceram na tua vida, as situações desafiadoras que tu já passou. Me conta, tu não conseguiu lidar com elas? E eu não tô falando daquelas situações que tu previu, tô falando daquelas que tu nem imaginava que iam acontecer, porque eu sei que por mais controle que tu tente ter sobre a vida, sobre as situações, ainda assim tem coisas que vão fugir do teu controle. Eu tô falando dessas. Não conseguiu lidar com essas situações que não estavam previstas aí no. O terceiro motivo pelo qual tu te preocupa demais pode ser o seguinte: talvez vai parecer um pouquinho contraditório o que eu vou dizer aqui, mas tem uma lógica aqui por trás. Quando tu te prepara para coisas ruins na tua vida, como o item anterior ali que eu falei, automaticamente tu faz com que evite chegar ao pior dos piores situações que poderiam acontecer. Então tu vai te preocupando com passos anteriores à grande catástrofe que poderia acontecer na tua vida. Como assim, Tamires? Não entendi. Vou te dar um exemplo para esclarecer melhor. Imagine uma pessoa que se preocupa com erros no trabalho. Ela faz muita coisa, evita ao máximo possível errar, porque ela se preocupa com esses erros, se preocupa com o que vão pensar dela, com o chefe dela, né, o que pode imaginar. Então ela vai ali e deposita bastante energia e investimento para evitar com que aqueles erros aconteçam. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela não precisa pensar na catástrofe que aconteceria se por um acaso esses erros acontecessem de uma forma frequente. Porque qual seria um possível desfecho para uma pessoa que começaria a errar e a falhar muito no trabalho?
seria talvez perder o emprego, ficar sem emprego, não conseguir mais emprego, não ter dinheiro para pagar as contas. Quando ela pensa nessas pequenas coisas, ela não precisa pensar no que aconteceria de pior. E não que eu tô dizendo que tu realmente precisaria se preocupar com o pior, não é isso. Ou melhor, não o tempo todo, porque querendo ou não, vamos supor que realmente tu perca o emprego. De verdade, será que tu não conseguiria um outro emprego? E eu não tô dizendo que, é ok perder os empregos, não é isso também. Mas também não é uma grande catástrofe, porque existem várias coisas depois que tornariam isso uma catástrofe. Mas, para ela perder o emprego já seria algo terrível. Mas cá entre nós, aí a gente entra de novo no ponto número 2. Será que tu não conseguiria lidar também com uma demissão? O quarto motivo talvez seja o que eu considero mais impactante. Quando tu te preocupa demais, quando tu fica ali no raciocínio, na mente pensante, tu não abre espaço para o quê? Para as emoções. As emoções elas ficam escondidinhas. Talvez tu sinta ansiedade, nesse sentido sim, mas as outras emoções que também são importantes na tua vida ficam de lado, como a tristeza, a raiva, a alegria também. Querendo ou não, embora muitas das emoções sejam desagradáveis, ainda assim elas têm um nível de importância na nossa vida. E quando tu fica ali no raciocínio da preocupação, não tem espaço para essas coisas. Porque às vezes, por pior que possam ser os pensamentos, ainda assim parece ser mais confortável pensar em coisas ruins do que lidar com emoções difíceis e desagradáveis. Mas eu preciso te deixar um alerta de que essas emoções, por mais desagradáveis que elas sejam, elas são úteis e elas podem ser bússolas também na nossa vida de nos conectarmos com valores, com coisas que são importantes. Elas nos ajudam a avaliar se a nossa vida realmente está indo em direção a um caminho que a gente realmente deseja ou não. O quinto motivo pode ser porque quando tu te preocupa demais, também tu fica preso num nível de tensão muito alto por um período bem longo da tua vida, por dias, por horas, meses. É um padrão. Tu se sente tenso. Tu é uma pessoa considerada tensa. E quando tu te preocupa e tu vai te preparando para coisas ruins na tua vida, automaticamente, como tu te mantém naquele nível de sempre mesmo, de costume, de tensão, quando alguma coisa realmente mais difícil, alguma coisa acontece na tua vida, tu não muda esse estado para algo pior do que isso. Tu te mantém ali naquele nível de tensão. É como se o cérebro ele já tivesse ensaiado tanto aquela situação, caso ela acontecesse, que quando ela realmente acontece, tu não tem uma baixa, ou melhor, um pico de emoção, porque tu já está num nível alto há bastante tempo. Então não é aquela coisa que te causa, nossa, ali, não. Aconteceu, eu já previa mesmo. E assim, até falando desse jeito, parece interessante, não sei o que tu pensou enquanto eu ia dando esse motivo, essa explicação para ti, mas vamos olhar isso por uma outra perspectiva. A preocupação em si, ela não resolve nada. Não nesses casos. Ela só mantém a tua ansiedade alta por um período longo da tua vida. E logo, isso dificulta que tu tenha momentos de relaxamento, de alívio também quando as coisas se resolvem, porque nem quando as coisas se resolvem vem isso, porque tu já continua tenso, pensando no próximo problema que pode vir. O sexto motivo pode ser porque tu tem uma sensação de controle. Inclusive, eu vou chamar aqui de ilusão de controle, porque não é bem um controle real, é uma sensação. Por quê? Porque tu já fica pensando, o que pode dar de errado? O que eu posso fazer se der errado? O que eu posso evitar para que isso aconteça? Ou melhor, para que isso não aconteça? E o problema é que a grande maioria das situações, inclusive essas que tu mais teme, elas realmente não estão no teu controle. E essas tentativas de controle só alimentam mais ainda a tua ansiedade e a necessidade por mais respostas, ou melhor, por mais perguntas, porque as perguntas do que poderia acontecer, e desfechos e cenas pipocam na tua mente e parece que nunca é suficiente, porque Não, mas talvez tenha mais coisas que eu ainda não tenha pensado. Eu preciso me assegurar de que eu já pensei em todas as possibilidades. e fica buscando mais e mais e não cessa nunca. Porque o cérebro ele não fica satisfeito e também ele não encontra realmente a certeza do que realmente vai acontecer. Então ele fica ali nessa esteira infinita da preocupação. Fora que se manter nessa esteira vai criando um ciclo de obsessão
reforçando a ideia de que eu preciso me preocupar para eu estar preparado. A ironia disso é que, na tentativa de evitar o sofrimento futuro, essa situação acontecendo, tu te colocas numa situação de ansiedade crônica e muito sofrimento no teu presente. Então, tem um custo. Para eu não sofrer tanto no futuro, que não necessariamente é uma verdade, porque às vezes vem sofrimento assim também, eu me coloco todos os dias uma dose de sofrimento. E a sétima hipótese do porquê que tu se preocupa demais é a dificuldade de tolerar a incerteza das coisas. As pessoas que se preocupam demais, elas preferem ter a certeza de um desfecho ruim do que lidar com a possibilidade, talvez até de desfechos melhores, menos piores, mas que elas não se prepararam para aquilo. E quando ela tenta buscar esses possíveis desfechos, mesmo os ruins mesmo, e tentando se preparar para tudo isso, a cilada é que isso aumenta mais ainda a sensação, o sentimento de incerteza e a sensação de que as coisas realmente estão fora de controle. Fez sentido para ti esses 7 motivos que eu te contei? Entenda que esses são apenas alguns, mas o importante é que tu avalie dentro da tua realidade, dentro da tua vida, qual sentido será, qual a função que essas preocupações vêm tendo na tua vida, que espaço que tu tem dado para elas e o que tu imagina que pode acontecer se essas preocupações não existissem, ou melhor, que elas ficassem menos intensas, menos frequentes, porque como eu comentei, as preocupações elas são importantes na nossa vida, mas existem preocupações que são produtivas e preocupações que são improdutivas. Inclusive, quero gravar aqui ainda um vídeo sobre isso. E será que essas preocupações elas são ali mais acessíveis para ti, justamente porque é uma forma de talvez tu não precisar encarar o que tem mais lá embaixo, que poderia ser talvez um medo de falhar, um medo de errar, um medo de desaprovação, o medo de ser julgado, de não ser suficiente, porque quando nós nos preocupamos demais, às vezes é numa tentativa de evitar sensações de mais vulnerabilidade. Porém, tem esse preço de uma ansiedade constante na tua vida. E agora eu convido também a refletir. Como tu acha que seria a tua vida com menos preocupações? Se ao invés de ficar focando nessas coisas que tu sabe que tu não tens controle, que tal focar nas coisas então que realmente, de verdade, tu tem controle? Que é o quê? As tuas ações. Inclusive ações que te levam, que te direcionam a uma vida mais leve, com mais significado, que seria cuidar do teu bem-estar, focar nas coisas que são valorosas para ti, focar no teu momento presente, naquilo que tu pode fazer agora. Cuidar de ti, será que isso não te ajudaria a viver uma vida de uma forma mais leve? E se tu trabalhasse também essa ideia de que a gente não precisa ter todas as respostas para nós termos uma vida feliz, uma vida significativa? Inclusive, ao contrário, quando a gente busca essas respostas, esse controle, a vida fica mais pesada. E aceitando que a vida ela é um combo mesmo de incertezas, de imprevistos, mas que nós conseguimos lidar com essas coisas, mesmo que a gente não tenha previsto, se preparado muito para isso. Então pensa em tudo isso, reavalie se está valendo a pena essas preocupações na tua vida e tenta ir se afastando um pouquinho, aos pouquinhos delas. Tenta direcionar tua mente para um outro lugar quando vier essas preocupações, olhe para o teu momento presente, deixa o futuro para o depois também um pouco. E se fez sentido esse vídeo, se tu gostaria que eu trouxesse mais conteúdos sobre ansiedade, sobre preocupações, como lidar com essas preocupações, comenta aqui embaixo, tá bem? Então, se tu gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que tu gostou, compartilha com quem poderia se beneficiar desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.